Oi, primeira série, tudo bem com vocês? Tudo pronto para a última correção de 2020, né? A última correção da primeira série para muitos. Vocês estavam ansiosos? Eu estava. Imaginando esse momento, assim, o fim de novembro, começo de dezembro, já estou imaginando as férias. Quem diria, né, que aqueles 15 dias de EAD iam durar até agora. O primeiro assunto que a gente vai corrigir hoje são os ácidos. Bom, se a ionização completa, a gente sabe que todos os átomos de hidrogênio serão ionizáveis, né? Então, tudo que o hidrogênio tiver aqui, esse valor de X, a gente vai ionizar. E com isso, quando ioniza, separa o H do A. Então, a mesma carga do H positivo, o A vai ter negativo. Para a gente descobrir qual quantidade de hidrogênios tem, primeiro a gente vai ter que classificá-lo em hidrácido ou oxiácido. Como essa molécula não possui oxigênio, ela é um hidrácido. Em hidrácidos, quando a gente estudou, a gente viu que no hidrácido todos os seus hidrogênios são ionizáveis. Então, a gente sabe que o hidrogênio que contém ali é ionizável. Portanto, a gente sabe que tem um hidrogênio ionizável. Então, aqui vai ser 1. Então, né, a partir disso, a gente vê que o A tem carga 1-, porque o hidrogênio vai ter H+. Se só tem um hidrogênio, vai ser H+, mais A-, certo? Número 2. A solução aquosa de ácido perclórico HClO4 é boa condutora de corrente elétrica. Como se comporta o HClO4 líquido em relação à condutibilidade elétrica? Justifique. Bom, quem fez essa questão deve ter notado de início já a diferença, né? Líquido e aquoso. Essa é a diferença entre essas duas substâncias, né? Quem leu sem atenção deve ter pensado, mas é a mesma coisa, mas não é. Aqui em solução aquosa significa que eu tenho o ácido solubilizado em água e ele líquido significa que eu tenho o ácido puro. Qual que é a diferença? Quando eu estou com ácido solubilizado em água, eu estou aumentando o meu movimento de elétrons, porque o ácido está se ionizando. Então, eu tenho mais elétrons livres, coisa que não acontece com a água pura e nem com o ácido puro, né? Eu tenho pouco movimento de íons. Então, quanto maior meu movimento de íons, maior minha condutibilidade elétrica. Essas substâncias que são boas condutores quando em solução aquosa, elas são chamadas de eletrólitos. Então, os oxiácidos são todos excelentes condutores, né? Então, o HClO4 é um oxiácido porque possui o oxigênio e sua condutibilidade é ótima se aquosa. Pura não é boa. Número 3. Praticamente não há molécula de cloreto de hidrogênio, HCl, em certa solução de ácido clorídrico diluída. Justifique. Bom, quando a gente tem o cloreto de hidrogênio, a gente tem essa molécula, o HCl. Mas se ele está se ionizando, o que acontece? Ele está se separando em água. Então, eu tenho H+, e Cl-. Isso é tudo misturado ali na água, junto com os íons da água. Então, eles não estão ligados por ligações químicas. O que eu tenho são íons H+, e íons Cl-. Eles estão dispersos na água. Eu não tenho HCl disperso na água. Por quê? Porque aconteceu a ionização. Número 4. Entre os ácidos de importância industrial, podemos mencionar o ácido clorídrico, o principal componente da mistura vendida sob o nome comercial de ácido muriático, questão de prova, hein? Ácido nítrico, sua solução é bastante corrosiva. Quando misturado ao ácido clorídrico, é capaz de reagir com ouro, metal pouco reativo. Ácido fosfórico, usado como conservante de refrigerante do tipo cola. Ácido sulfúrico, substância que se dissolve em água com liberação de calor. Por isso, as soluções aquosas dessa substância precisam ser preparadas com uma série de precauções. Bom, em laboratório, quando a gente mexe com ácido sulfúrico, é todo um ritual, gente. A gente tem que ir para cá a tela, colocar luva ou óculos de proteção, porque normalmente a gente mexe com ele super concentrado, né? Aí é perigoso queimar a mão. Bom, na letra A, tá pedindo para escrever a fórmula dos 4 ácidos acima mencionados. Ácido clorídrico, hidrácido. Se é hidrácido, HCl. Não tem presença do
do oxigênio. O ácido nítrico é um daqueles 7 amigos que eu passei para vocês, né? HNO3. Ácido fosfórico também é um dos 7 amigos, H3PO4. E ácido sulfúrico, H2SO4, também é dos amigos. Para quem perdeu a aula de ácido dos amigos, é porque na aula que eu fiz com vocês sobre nomenclatura de ácidos, eu passei os oxiácidos principais que a gente precisa saber deles de cor, né? Que normalmente em prova só dá o nome, você tem que lembrar e puxar da memória a fórmula molecular. Letra B. Dê a carga dos íons obtidos pela ionização total desses ácidos. Ionização é sempre que eles entram em reação com a água, né? E a separação da molécula. Então, o HCl vai separar, como eu disse anteriormente, em H+, mais Cl-. O HNO3, H+, mais NO3-. É sempre o cátion se separando do ânion. Aqui 3H+, por que 3H+? Porque eu tenho 3H antes da seta, eu tenho 3Hs como reagentes. Esse índice 3 significa que é o coeficiente do hidrogênio sozinho e a carga do meu ânion, porque lembra que sempre o índice de um vira a carga do outro? E o H2SO4, por fim, mesma coisa. Se eu tenho 2 aqui no hidrogênio, significa que ele vai virar coeficiente no lado dos produtos e a carga do meu ânion. Então, vai ficar 2H+, mais SO4, 2-. Agora, a aula de bases de 3 de novembro, comecinho do mês. Para iniciar as bases, né, eu dei como referência aqui o hidróxido de cálcio, CaOH2, e o hidróxido de amônio, NH4OH. As duas bases bastante importantes, como a gente conversou na aula. Ambos são considerados bases. Por quê? O que essas duas espécies têm em comum? O OH no final da molécula, né? O que esse OH representa? É um ânion. Então, todos os dois, né? Todos eles ficam parecendo muito, mas todos os dois têm o ânion OH-, tá? Que também pode ser chamado de hidróxido. Número 2. Represente na forma de equação a dissociação da base forte em água. Então, dissociação a gente já sabe o que é, né? Presença de água, uma substância iônica, ela se separa do cátion do ânion. Então, base forte é da família 1A e algumas da família 2A. Então, eu trouxe aqui, você poderia ter colocado qualquer uma da família 1A, tá? Para estar certo. E eu só pedi uma dissociação, aqui eu só trouxe uma da família 2A que é forte também, tá? Então, NaOH, na presença de água, eles se separam em Na+, OH-. Sempre a quebra, vocês estão vendo, que é do cátion com o ânion. E se é base, o ânion sempre é o OH. E o que restou é o cátion. E também trouxe o CaOH2. Se você pegou alguma base da família 2A que seja forte, o que acontece? A diferença. Tenho 2 aqui na frente do OH. Isso indica que vira coeficiente do meu OH no lado dos produtos. E também vira a carga do meu cálcio aqui. Então, a separação se ocorre de maneira que o meu cálcio tem carga 2+, mais 2 OH-, certo? A carga, quando não tem esse índice, né, fica mais e menos normalmente. Número 3. Dê o nome das bases. AlOH3, componente principal da gibsita, uma das formas sob a qual o alumínio pode ser encontrado na natureza. AlOH3, como é que dá nome em base? Sempre coloca hidróxido de nome do cátion. Qual que é esse cátion? Al, alumínio. Então, esse é o hidróxido de alumínio. NiOH2, usado em baterias recarregáveis de níquel e cádmio. NiOH2, então, o H2 é o hidróxido. Qual que é o nome do Ni? Níquel, é o elemento níquel. E o B, por fim, né, o BaOH2, que pode ser usado para eliminar a acidez provocada por derramamentos de ácido. Mesma coisa, hidróxido de bário, o elemento Ba, chama. Número 4. Considere as bases mencionadas abaixo e escreve a fórmula de cada uma delas. Letra A. Hidróxido de sódio. Importante em processos industriais, como a fabricação de papel. Então, a primeira coisa é escrever o elemento. Sódio é elemento Na. Escreva o Na primeiro. O Na é da primeira família, então a carga dele é mais 1. Significa que eu só preciso de uma hidroxila. Então, fica NaOH. Letra B. Hidróxido de cobre 2. Pode ser usado na agricultura como fungicida.
Então, cobre é o Cu. Se é 2, então eu preciso de 2 hidróxidos. De duas hidroxilas, desculpa. Porque ele vai ter carga 2+. Então, vai ficar CuOH2. Hidróxido de ferro 2. Usado em medicamentos veterinários para o tratamento da anemia provocada por deficiência de ferro. Ferro é o elemento. Então, Fe, só que ele tem carga 2, como os números em algarismo romano estão indicando. Então, vai ser FeOH2. Certo? Agora, a nossa penúltima aula de química do mês, né, que foi a reações de neutralização e sais. Número 1. O ácido fosfórico H3PO4 é utilizado em pequenas quantidades como acidulante em refrigerantes. Letra A. Equacione a reação de neutralização total do H3PO4 em solução aquosa de hidróxido de potássio, KOH. Então, se eu tenho uma neutralização total, indica o quê? Que eu tenho 3H+ no meu ácido. Então, eu vou precisar de 3OH- também. Então, eu vou ter que ter 3 moléculas de base. Então, eu vou ter que ter 3KOH. Então, por isso, né, se eu tenho a neutralização total, eu tenho a mesma quantidade de OH, a mesma quantidade de H+. Então, eu vou ter 3 moléculas de água. Como vai ser essa formação? Eu vou ter o cátion do sal, o cátion da base, desculpa, formando o sal, e o ânion do ácido formando o sal também. Então, vai ficar K3PO4. Por que o 3 do K, né? Lembra que eu falei que esse índice do hidrogênio é a carga? Então, meu PO4 tinha carga 3-. Aqui, né? Tinha carga 3-. Só que essa carga vira índice. Por isso, K3, tá bom? Letra B. Equacione as reações de neutralização parcial do H3PO4 com solução aquosa de KOH. Então, as reações de neutralização parcial são duas possíveis, né? Uma em que o ácido reage só com uma base, então eu vou ter 3H+ com uma base, com um OH-, certo? E com isso eu vou formar somente uma molécula de água e vou ter 2 hidrogênios, portanto um sal ácido. E a segunda possível é que eu vou reagir com 2 mols da minha base. Portanto, eu vou ter um sal ácido também, mas um sal ácido só com um hidrogênio, porque eu vou ter 3H+ da mesma forma, só que 2 OH. Então, forma 2 moléculas de água. Sobra um hidrogênio e vai para o meio do meu sal, continuando sendo um sal ácido. Número 2. Escreva a fórmula dos sais formados abaixo. Novamente, mesmo esquema. Vou pegar o cátion da base e o ânion do ácido. Então, aqui na letra A fica KNO3. Letra B, vou pegar o cátion da base e o ânion do ácido. Então, Cl2, porque a carga do meu Ca, né, do meu cálcio, desculpa, é 2, mais a carga dele vira o ânion do outro. Letra C, H2SO4 mais NaOH. O cátion da minha base, Na, e o ânion do meu ácido, SO4. O SO4 aqui, ele vai ter carga 2+. Então, esse 2-, desculpa, gente. Opa, a gente tá no ácido. 2-. Então, esse 2 vai virar o índice do Na. Então, fica Na2SO4. E letra D, H2SO4 mais MgOH2. Aqui a gente tem a neutralização total, porque a gente tem 2H+ e 2OH-. Então, eu vou pegar o cátion da minha base, Mg, e o ânion do meu sal, SO4, MgSO4, tá bom? Número 3. Dadas as reações abaixo não balanceadas, indique que não é uma reação de neutralização e justifique a sua escolha. Como eu vou saber se é uma reação de neutralização ou não? Lembrando dos princípios da neutralização. Neutralização é sempre ácido mais base, formando um sal mais água. Então, aqui na número 1, eu tenho uma base, porque eu tenho uma espécie com OH como ânion. Eu tenho um ácido, espécie com OH+, como cátion, e um sal,
neutro nesse caso, e água. É uma reação de neutralização. Na número 2, CaOH2 é uma base, HF, ácido fluorídrico, e então forma sal e água. Número 3, CH4. Ixi, já não sei. 2OH2. Posso até ficar em dúvida aqui no CH4 se é um ácido, né, por causa da presença de hidrogênio. Mas aqui no 2H2 não me resta dúvida, porque é uma espécie que não tem nenhum hidrogênio, não tem OH, não tem nada. Então a número 3 não é uma reação de neutralização, certo? E se a gente vier aqui para os produtos, né, tem o CO2, que o CO2 é um óxido, né, um monóxido de carbono. Então, a número 3 não é uma reação de neutralização, porque não tem um ácido reagindo com uma base, formando um sal. Com isso, a gente entra na última aula de química do ano, né, para quem não está de agrupamento, que é a de 17 de novembro, que é de sais e óxidos. Número 1. Consideram os íons a seguir: cátions, lítio, amônio, magnésio e ferro. Ânions, nitrato, sulfato e fosfato. Escreva as fórmulas dos sais abaixo. Nitrato de amônio. Então, qual que é a fórmula que vem primeiro? Primeiro vai vir o cátion. Então, o amônio vai vir primeiro. O amônio tem fórmula NH4. E o nitrato sempre vai ser NO3, conforme o enunciado já me trouxe. Então, nitrato de ferro 3. Quem vai vir primeiro? O ferro 3. O ferro, né? O nome não, o elemento ferro, né? E o símbolo. E o NO3 que indica o nitrato. Por que tem esse 3zinho na frente do nitrato? Porque não é ferro 3? Então aqui tinha uma carga, o ferro tinha uma carga 3 mais. Essa carga virou índice do meu NO3. Letra C. Sulfato de lítio. Quem vem primeiro? Li. E depois o sulfato, SO4. Porque sempre vem primeiro o cátion e depois o ânion. O SO4, ele tem carga 2-. É só você voltar um pouquinho a aula que você vai ver. Então, essa carga 2- vai virar um índice do meu lítio. Certo? Letra D. Sulfato de magnésio. Magnésio, Mg. Com sulfato, SO4. Tá bom? Por que aqui não vai ter carga, né? Não vai ter a nomenclatura. É sulfato de novo. Por que não vai ter o 2 embaixo? Porque que acontece? O magnésio, ele também possui carga 2-. Então, se a gente descer a carga para o índice de 2-, né, para o SO4, e descer a carga do SO4 2 para o magnésio também, ó, o que acontece? Vai ficar 2 aqui embaixo e 2 aqui embaixo. Fica errado? Não, mas aí a gente pode simplificar. Os 2 divide por 2, não dá? Não divide? Então, 2 dividido por 2 dá 1. Corta os 2. Por isso que não tem esse índice, tá? Mas se escrever Mg2, SO4, também não fica errado, só não é usual. E por último, o fosfato de amônio. Amônio, vocês já estão cansados de saber, é o cátion e é NH4. E o fosfato vai ser PO4. Por que veio o 3 para o amônio? Porque o fosfato ele carrega consigo uma carga 3-. Então, a hora que ele tem essa carga, vira o índice do amônio. Então, vai virar NH4,3PO4. Número 2. Por que a chuva é ligeiramente ácida, mesmo em locais não poluídos? O que acontece? Mesmo em locais que não são muito poluídos, ainda há emissão de dióxido de carbono, do CO2. Então, ainda há acúmulo de CO2 nas nuvens onde formam as chuvas. Esse CO2, quando eles reagem lá com a chuva, eles têm uma... A chuva reage com a água, né? Que a chuva é água. Forma o ácido carbônico. Então, formação de ácido carbônico dá uma diminuída no pH, né? Porque o ácido carbônico, como o próprio nome já diz, é ácido. E tem fórmula H2CO3. Então, o CO2 ele é emitido mesmo quando não há poluição, entendeu? Por isso que sempre a chuva vai ser ligeiramente ácida. Lógico que essa chuva de lugares não poluídos, ela não é problematicamente ácida, né? Ela só é problematicamente ácida quando há muita poluição, porque aí gera muito ácido carbônico. Número 3. Dê a fórmula dos óxidos abaixo. Fórmula de óxidos de boas, né? Primeiro, o elemento enxofre, S. Trióxido significa que tem 3 oxigênios, então SO3. Óxido de ferro 3, quem é o elemento? Ferro. Óxido
tem um oxigênio, mas o que acontece? As cargas, o ferro tinha carga 3, então virou índice do oxigênio. O oxigênio tem carga 2, virou índice do ferro. Monóxido de carbono, todo mundo já conhece, né? Não precisou nem pesquisar, que é o CO. E por último, o número 4, deu nome aos seguintes óxidos. Dá nome óxido também, né, gente? É até vergonhoso, tanto que é fácil. Primeiro, a letra A, né, é o óxido de zinco, porque só tem um oxigênio, então é óxido. E só tem um elemento de zinco, né? Professor, escreve monóxido de monozinco, sem problema. Chumbo, letra B, né? Óxido de chumbo ou monóxido de chumbo. Professora, mas eu estava estudando e a gente sempre tem que indicar a quantidade. Sim, por isso que eu estou falando que não é errado você colocar o monóxido de monochumbo. Porém, é usual em provas e em aulas a gente não falar o mono, ficar só óxido mesmo, óxido de chumbo, tá bom? E letra C, BaO, que é o óxido de bário. Bom, gente, foi isso, tá? Obrigada por assistir a aula e fiquem com Deus. Até mais.